Olá, eu sou Ricardo Pedreira e esse é o programa Vozes do Jornalismo. Vozes do Jornalismo é um programa da ANJ, Associação Nacional de Jornais. São entrevistas com alguns dos principais jornalistas brasileiros. Eles falam aqui sobre suas trajetórias profissionais, sobre a atividade jornalística em geral e também sobre a importância do jornalismo para a cidadania, para a nossa sociedade. Hoje a nossa entrevistada é Miriam Leitão, uma das mais conhecidas, mais respeitadas jornalistas brasileiras, sobretudo na cobertura econômica. Miriam tem uma coluna no jornal O Globo, faz comentários na TV Globo e na Rádio CBN e tem um programa de entrevistas na Globo News. Miriam também é escritora inclusive de livros infantis. Olá, Miriam, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço, Ricardo, e agradeço a ANJ ter me chamado. Miriam, você faz jornal, faz televisão, faz rádio, também está presente nas redes sociais, tem seu blog e ainda escreve. Como é que você arruma tempo para fazer isso tudo? Como é que você faz tanta coisa? Olha, isso é o resultado de uma pessoa fazer exatamente o que quer. Sabe aquela pessoa de sorte? Aquela pessoa que foi para uma área que é exatamente o que ela se sente completa. Eu fui para a comunicação. E aí a comunicação tem todas as formas. E ao longo da minha vida, tem mais de 50 anos de vida profissional, mudou tudo. Foi mudando, não para de mudar. A mudança é uma constante nesse mundo da comunicação. Então, onde abrir uma nova janela, houver um novo desafio, eu quero tentar. Enquanto for possível, eu quero tentar. Então, é isso. O jornalismo é a mesma coisa, é o jornalismo. Ele é feito de diversas formas, né? No jornalismo de televisão é diferente de rádio, é diferente de um blog, é diferente de fazer uma comunicação em rede social, que também é jornalismo. Você pode fazer jornalismo também. É completamente diferente do jornal impresso ou do jornal online. São formas diferentes de fazer a mesma coisa. Tudo é a função do jornalista, que é buscar informação, trazer informação, entregar a análise da informação, ajudar a compreender aquilo. Tudo faz parte da mesma coisa. Aí você fala, mas onde é que entra o livro infantil? É também a mesma coisa, na verdade. Eu estou me comunicando com as crianças. E é um enorme desafio, né? Que depois de tanto tempo eu me comunique com as crianças. Eu quero sempre me comunicar. Eu levo esse desafio também muito a sério. Todos os desafios eu levo a sério. Agora, como é que você chegou no jornalismo? Você sempre gostou de escrever? Você começou aqui em Brasília ou foi lá no Espírito Santo? Explica pra gente, por favor. Eu comecei no Espírito Santo e eu acho que o jornalismo me escolheu, porque eu tinha 18 anos, tinha passado no vestibular para fazer história. Não tinha comunicação no Espírito Santo ainda, mas eu era aquela pessoa que com 10 anos acompanhava o noticiário de rádio. Eu, com 15 anos, eu lia 3 jornais. Então, evidentemente que eu gostava, né, da informação, gostava da notícia. E aí eu procurei a Tribuna, fui comprar para procurar um anúncio de trabalho, porque eu tinha entrado na faculdade, eu queria procurar um trabalho para me ajudar. Faculdade de História ainda. Faculdade de História, na Universidade Federal do Espírito Santo. Então, antes de entrar, no primeiro dia de aula, assim que eu passei no vestibular, comecei a procurar um emprego temporário, assim, um emprego meio tempo, para poder ter renda. Eu sou nascida em Minas Gerais, então estava ali, tinha que me virar e tal. E o primeiro anúncio que surgiu era de repórter para o próprio jornal. Então, eu fui lá, fiz um teste, passei, e o meu primeiro emprego foi na Tribuna de Vitória, mas depois eu passei por outros jornais, Gazeta, Rádio Espírito Santo, enfim, Diário. Então, os primeiros 5 anos da minha vida profissional, eu fiquei no Espírito Santo. Depois é que eu vim para Brasília, depois fui para São Paulo, depois para o Rio de Janeiro. E sempre passando pelos veículos todos. Em Brasília, você não começou na cobertura econômica, na economia. Você fez cobertura de política internacional, de Itamaraty, não é isso? É verdade, eu fiz política internacional, mas eu fiz uma política internacional voltada para a economia, com um olhar econômico. Então, eu tinha que falar de política internacional, mas eu tinha que ir no departamento econômico, no departamento de política comercial, cobrir as negociações comerciais multilaterais, no GATT, antigo GATT, hoje o OMC, eu tinha que ter essa pegada, porque era a Gazeta Mercantil.
Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que estar atenta a toda a negociação política, por exemplo, entre Brasil e Argentina. Tinha um conflito na época muito grande, isso no final dos anos 70, começo dos anos 80, o conflito Itaipu e Corpus. Então, eu cobria essa negociação. Então, eu tinha que cobrir a política, mas também eu tinha a política internacional, mas a política econômica também internacional. E aí acabou indo para a área econômica, de uma forma geral, e se especializou nisso, né? Você é uma referência nisso. Agora, você falou no início sobre as diferentes mídias, enfim, rádio, jornal, o jornal, né, que é o jornal impresso também. Você tem alguma preferência? Tem. Qual? Eu gosto de jornal. Eu gosto de jornal. Eu adoro a televisão. Que ela não se sinta desprezada. Eu adoro a televisão. Adoro o rádio. O rádio a gente pode brincar muito. Eu gosto de tudo no jornalismo, mas a sensação assim que se falasse, Miriam, você não pode, você tem que escolher. E que felizmente ninguém vai me fazer essa pergunta, porque hoje é cada vez mais tudo, né? Você tem que escolher. Eu vou querer escrever. Então, independentemente de o jornal ser impresso ou o jornal ser online, mas assim, o jornal em si, eu sou do jornal. Você ainda lê o jornal impresso? Eu leio, eu não leio todos os dias, porque todos os dias eu tenho que sair de casa antes das 7 da manhã, já tendo lido jornais. Então, eu começo a ler no online. Quando os jornais chegam, eu passo para o papel. No fim de semana, eu leio no papel. Eu tenho um prazer enorme de pegar o jornal de papel e ler, mas também eu sou uma pessoa que trafega por todos os formatos. Eu não tenho, ainda que eu tenha preferências, eu não tenho prisões. Eu tenho esse desejo de estar sempre na nova mídia, né? Assim, surgiu uma outra coisa, deixa eu ver como é que é, deixa eu aprender como é que é. E você também está presente, enfim, nesse mundo mais virtual das redes digitais. Você tem um blog também, você produz diariamente para esse blog? Produzo e produzo às vezes ao mesmo tempo. Hoje, por exemplo, eu estava dentro da Globo News fazendo comentário e nos intervalos eu botava o iPad no colo e fazia notas para o meu blog. Aí teve uma hora que alguém pegou, olha como é que as coisas vão se misturando. Hoje o jornalismo é intenso e todo conectado. Alguém viu a nota que eu postei no meu blog e puxou no telão da TV e tinha assim, eu tinha postado 11:02 e era 11:09 e falou, Miriam, você postou isso aqui, então comenta isso aqui que você acabou de postar. Pois é, esses hábitos digitais da audiência, dos jornalistas, do público em geral, mudaram muito a profissão, né, Miriam? Essa é uma profissão que, se você não gostar de mudança, você não sobrevive. Você tem que ser capaz de mudar. Você não tem que ter medo da mudança. E eu sei que a tendência natural da pessoa, diante de uma coisa nova, é se retrair. Mas tem que ir e ver de que maneira você faz a mesma coisa que você faz. Por exemplo, o Twitter, que eles chamam X, eu chamo de Twitter, quando eu entrei era Twitter, eu sempre fui muito intensa no Twitter. Mas eu nunca fui intensa para brigar com as pessoas. Eles me atacam muito, mas eu não me importo, eu não reajo, eu não estou lá para debater, eu estou lá para entregar minha informação. Então, eu acho que aquela é uma plataforma, eu não desprezo a plataforma. E ela vai ajudar a alavancar a leitura ou a audiência de onde eu estiver. Então, eu falo, coloco e boto o link do que eu postei no blog, ou da minha coluna, ou de alguma coisa que eu tenha feito na televisão. Então, é mais uma janela? Ok, vamos lá para a janela. Né? Eu não vou ter medo, eu tenho 3 milhões de seguidores no Twitter, acho que 1 milhão está lá só para bater em mim, mas ok. Pois é, sobre isso, né? Isso é uma realidade cruel, vamos dizer assim, hoje. Os jornalistas são muito alvo desses ataques virtuais, né? Isso é um problema sério. Você já explicou um pouco, mas explica melhor como é que você lida com isso. Olha, você tem que entender o que é aquilo. Existe o ataque a pessoa que te critica pelo fato de que um fenômeno das mídias sociais, a pessoa acha que está livre para atacar.
Aí não gosta daquela pessoa, ataca, fala uma coisa que ofende, ou ela está com um perfil falso. Mas tem uma coisa que é a indústria do ódio, que a Patrícia Campos Melo fala, a máquina do ódio. Então, isso aí já é diferente. É arma de destruição em massa. Assim, eu quero destruir essa pessoa. Então, ele monta um aparato tal que você tem a impressão que está sendo atacada por milhares de pessoas e é um mesmo gabinete. E esse gabinete funcionou dentro do Palácio do Planalto, né? Então, a gente tem que separar essas questões. Como lidar com isso? Acho que a primeira coisa que o jornalista deve fazer, eu acho que cada pessoa lida de um jeito, eu não sou professora disso, mas como eu lido? Eu não quero ficar entrando no debate, porque o debate pode dar mais audiência a uma pessoa que não tem audiência, uma pessoa que é um perfil falso, um robô, e eu estou ali brigando com o robô. Não faz sentido nenhum. Qual o meu objetivo? Acho que o jornalista tem que se perguntar, qual o meu objetivo de estar no Instagram, ou eu estou no Twitter, eu estou no TikTok, aonde eu estiver? Qual o meu objetivo aqui? O objetivo do jornalista é comunicar, é passar informação. Nós somos profissionais da informação. Hoje, todo mundo troca informação. Ok, o mundo é assim. Só que nós somos profissionais. Nossos cuidados com a informação são outros. A maneira como a gente age, reage diante de quem está nos vendo e ouvindo tem que ser outra. Tem que ser profissional mesmo. Então, eu não estou ali para uma briguinha. Não é uma briguinha de rua que eu vou entrar. Eu estou ali dentro do debate nacional. Eu tenho um espaço que me faz ser parte desse debate. Então, isso é precioso, né? Isso é muito precioso para eu gastar esse capital. Certo. Né? Aí, como é que eu me blindo quando, às vezes, eu fui alvo de ataques de ódio que foram orquestrados assim, por essa máquina do ódio, né? Não é fácil, às vezes é difícil, às vezes você tem que buscar forças em você, porque eles tentam, às vezes o que é mais difícil é a mentira, quando a fake news te atinge. Assim, todo mundo começa a falar que você fez uma coisa que você não fez. E aí você tenta apagar aquele incêndio e não consegue apagar. E eu acho que a gente não sabe ainda como lidar com a vacina contra a fake news. É muito mais difícil. Quando os seus amigos começam a perguntar se você realmente fez isso, e você fala, não fiz essa inversão, você é essa, não é, eu não tinha essa idade, eu já passei por situações de ter que explicar a pessoas das minhas relações pessoais que eu não era aquela pessoa que estava ali na foto e que eu não tinha feito aquilo. Então, isso é muito, muito difícil de lidar. Mas, ao mesmo tempo, tem uma decisão. Eu não vou sair da rede social porque eu fui alvo ou serei alvo de ondas de ódio, né? Eu não vou sair, porque eu vou estar em todas as janelas que o jornalismo for feito, enquanto eu puder fazer. O jornalismo é a minha matéria. E onde ela estiver acontecendo e eu puder estar, lá estarei. Então, eu não vou me intimidar. Miriam, isso tudo que você acabou de falar nos remete um pouco a essa questão de algum tipo de regulação desse ambiente, dessas empresas de tecnologia. Como é que você vê essa questão? Você acha que é preciso um pouco mais de ordem nisso? Ordem talvez não seja a palavra certa, de regulação mesmo do que há hoje? Sim, precisa. Porque o nosso contrato social significa o seguinte, eu não posso agora agredir você. Isso está no nosso contrato social, né? Se eu agredir você aqui fisicamente, você vai achar alguém vai parar na delegacia. Não. Então, isso é uma questão. Quer dizer, se existem leis do mundo real, tem que ter leis do mundo virtual. Ele não é uma bolha à parte, onde tudo é permitido. Não é. Essa é a primeira coisa. Segundo, não sejamos ingênuos. Isso é um ódio a dinheiro, né? As pessoas ganham engajamento e dinheiro são monetizadas pelo engajamento que provoca ao produzir ódio. Isso faz muito mal à sociedade como um todo, às relações sociais, à política, desorganiza a política, já produziu efeitos nas urnas contrários ao que seria se não tivesse isso. Então, nós estamos falando de assalto ao poder, nós estamos falando de dinheiro,
Nós não estamos falando apenas de, isso aqui é liberdade de expressão. Liberdade de expressão, nós sabemos como jornalistas, nossa liberdade de expressão significa também ter responsabilidade. Eu não posso falar uma coisa que eu não apurei, eu não posso falar uma coisa que eu não sei, eu não posso falar uma aleivosia contra alguém. Então, por quê? Porque existem leis que regulam a sociedade. Porque é assim que os seres humanos decidiram viver. Nós vamos viver na sociedade, vai ter leis, vai ter uma ordem, vai ter uma Constituição, né? E toda vez que a Constituição é desrespeitada, é porque tem alguma coisa fora dessa ordem. Então, isso tem que ser levado. As empresas não podem ser as empresas, as big techs, as plataformas digitais, elas não podem ser terra de ninguém. E que está todo mundo lucrando, que tem gente lucrando, inclusive elas mesmas. Então, acho que a gente tem que ter essa noção de que é ingenuidade achar que, não, isso, qualquer interferência aí será redução da liberdade. Não vamos reduzir a liberdade. Da mesma forma que no mundo real, né, as leis existem, isso, nós somos livres, apesar das leis existirem. Nas redes sociais é preciso ter, no mundo digital é preciso ter também. Então, a regulação, ela é necessária e ela está sendo atrasada por interesse. E nós precisamos, como sociedade, ter uma regulação. É assim que vários outros países já optaram. Eu acho que tem um caminho para se discutir qual a melhor forma da regulação, que não signifique redução da liberdade. Miriam, a relevância do jornalismo profissional nesse mundo novo, né? Quer dizer, não tão novo mais, das redes sociais, onde todo mundo produz e consome informação a toda hora, a todo minuto. Como que o jornalismo pode fazer ou deve fazer para continuar relevante nesse mundo, onde todo mundo produz informação tão rapidamente, consome? Qual é a sua visão dessa questão? Eu acho que é assim o mundo e assim será o mundo. Cada um está produzindo ali o seu conteúdo, ele pode abrir, fazer qualquer coisa e produzir seu conteúdo a custo baixo e é também um prestador de informação ou de desinformação na sociedade. O que nós temos que entender é que isso não nos tira do mundo da comunicação, pelo contrário, isso exige de nós mais seriedade, mais profissionalismo, mais todos os métodos que cercam o bom jornalismo, porque você tem que saber mais onde que saiu isso. Isso saiu no órgão tal, isso saiu no órgão tal. Isso significa que nós, profissionais da informação, vamos continuar nesse mercado, só que a nossa qualidade da informação tem que ser cada vez melhor. Ela tem que ser cada vez mais cuidadosa. E olha o desafio. Como os tempos da informação são muito mais rápidos, é preciso que todas as redações pensem sempre que se você der uma informação falsa, né, que você não apurou porque você está querendo dar o furo, você pode atingir a credibilidade do seu próprio veículo ou de você mesmo. Então, tive um grande mentor, talvez meu maior mentor no jornalismo, foi Sidney Basile. E Sidney Basile, que era meu chefe na Gazeta Mercantil, ele dizia, Miriam, corra o risco de levar um furo, mas não corra o risco de dar uma barriga. Essa é uma expressão, né, para quem não é do jornalismo, barriga é uma notícia falsa, furo é a primeira pessoa a dar a notícia. Então, isso norteou um pouco a minha vida. Às vezes, você sabe de uma informação, mas você não tem certeza. Espera um pouquinho, porque é melhor que você tenha certeza. Eu acho que esses cuidados, por exemplo, as empresas têm em relação a notícias de morte, por exemplo. Sai todo mundo dizendo que a pessoa morreu e aí a pessoa não morreu. Mas um órgão, quando um órgão dá, ele está fazendo esse movimento. Eu não quero ser a primeira pessoa a dar essa notícia. Eu quero ter certeza antes de dar essa notícia. Acho que isso tem que nos perseguir. E a gente não pode se deixar levar pela aquela loucura de eu quero ser o primeiro, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o primeiro, porque isso, se você não tiver apurado, não dê. Meu mentor tinha razão e eu tenho seguido essa orientação. Miriam, o bom jornalista geralmente é aquele que tem as boas fontes, as melhores fontes. Fundamental, né? Até para dar o furo correto. Como é que você administra, como é que você cultiva as suas fontes? Às vezes é uma relação um tanto delicada essa, né? Essa é uma relação delicada, porque você também não pode se sentir devedor da fonte.
E se você é devedor da fonte, você começa a atrair a pessoa que vai buscar a sua informação. Então, de que maneira você lida com essa delicadeza, né? Sabendo quem é a pessoa, a quem você serve. Você serve ao jornalismo. Então, você busca essas informações. Eu acho que o compromisso, por exemplo, do off, que a gente fala, olha, é off. Ali não quebra o off de jeito nenhum. Mas você não pode ficar, olha, aquelas pessoas me dão muita informação, então eu não vou falar nada, apesar de eles cometerem um erro. Então, você tem que correr o risco de, às vezes, perder uma fonte. Então, eu acho que isso é que mantém. E quanto mais pessoas você procurar, mais informação você vai ter. E hoje, quem pode ser fonte da informação? Não é só a pessoa que está no gabinete do governo, no gabinete do Congresso, ou está no judiciário. Um indígena no meio do Brasil, porque ele tem uma capacidade de comunicação, ele pode dizer, olha, estão invadindo essa área. É uma informação. Né? Então, hoje, o que é a fonte de um jornalista, ele está em todos os lugares, né? Ele está em cada ponto. É esse mix que é importante ter, esse mix da sociedade. Miriam, a inteligência artificial, que é um debate novo, as redações, de alguma forma, já estão se utilizando disso. Como é que você vê essa questão? A inteligência artificial no jornalismo? Buscar informação, talvez até produzir alguma informação a partir daí. Isso é o novíssimo, né? Cada hora tem um novo. Como eu disse, no jornalismo ninguém pode dormir, porque tem sempre uma novidade. Agora, a inteligência artificial, que na verdade está em todas as áreas. Mas como o Grupo Globo entendeu, eu acho que eu também entendo, que é ok sobre a supervisão do humano. Mas buscar a informação, mas sempre sabendo que quem organiza mesmo a informação, eu acabei de fazer um trabalho longo, que eu tive que falar com várias pessoas, na hora de sentar, é você que... Isso é que é o gostoso, inclusive. Você ser capaz de fazer o perfil de uma autoridade... E é insubstituível isso. Isso é insubstituível, porque de que maneira ele vai organizar? Qual o critério, né? Talvez o critério, nesse caso que eu fiz do perfil, o critério fosse o mais emergencial, né? O que vai dar mais resultado imediato, que é o assunto do momento. E aí você faz, em vez de um perfil, uma matéria sobre a conjuntura. Sim. E não o perfil. Porque o perfil você tem que contar quem é aquela pessoa. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela é uma ferramenta, vai ser usada sempre, está já entre nós. Mas de que maneira nós vamos usar para não achar que ele vai fazer o trabalho por nós? Eu estou muito preocupada com algumas coisas. Por exemplo, outro dia alguém me disse, outro dia tinha um amigo meu executivo que pediram uma entrevista e ele pediu as perguntas e pediu para a inteligência artificial responder. E deu uma olhadinha e mandou. Onde que está o erro? O erro está no jornalista, que mandou pergunta por escrito, que isso não é forma de fazer jornalismo, isso não é forma de entrevistar. Pode ser usado em casos raríssimos. Tem uma pessoa que não tem como você entrevistar numa conversa direta ou numa entrevista pessoal, que é o ideal. Mas quando você manda as perguntas, você já enfraqueceu o jornalismo. Porque qual é a melhor coisa no jornalismo? É a segunda pergunta. Você perguntou uma coisa, mas e isso? Mas e aquilo outro? Isso que ficou em aberto? Isso é humano, isso é fundamental. Então, essa coisa de mandar as perguntas, eu acho que tem na nova geração, que é os nascidos digitais, a ideia de que eu posso fazer tudo digitalmente. Não, às vezes você precisa olhar, precisa ir. Gastar sola de sapato, né? Eu acredito que sim, o jornalista ele pode ficar o tempo ali online, no digital, e de vez em quando ele tem que voltar aos princípios. Eu faço isso comigo. Eu me coloco para fazer uma reportagem, um documentário, vou andar, vou ver, vou sentar, vou ir para a Amazônia, vou passar o sufoco de estar no meio de uma unidade de conservação, isso me aconteceu na reportagem que eu fiz, no documentário que eu fiz em 2022. Está no meio de uma apuração, numa área isolada e, de repente, passa a polícia, vai atrás da polícia. O que a polícia está fazendo ali?
alguma coisa ela está fazendo. Passou a polícia, Força Nacional, não sei o que lá, então, muda a rota, nós íamos para cá, e aí a gente foi para outro lugar. E foi curioso, porque a gente foi seguindo a polícia, e eu acabei demorando muito a encontrar a pessoa que eu encontraria, o seu Joaquim, que eu ia entrevistar, que era um pequeno produtor sustentável na Amazônia. Aí quando eu cheguei, eu falei, Joaquim, senhor me desculpe, eu estou chegando muito atrasada, 4 horas de atraso. Na Amazônia, quando a gente atrasa, é 4 horas, né? 4 horas de atraso. Mas é que eu estava correndo atrás da polícia. Ele falou assim, ainda bem, se você estivesse correndo da polícia, ia ser pior. Então, além disso, você tem um encontro. Essa coisa saborosa de uma pessoa que te diz uma palavra que você não espera, né? Isso é fundamental. Eu fiz uma reportagem uma vez, que era uma reportagem sobre a história do futuro. Eu fiz um livro História do Futuro. A Globo News pediu para eu fazer História do Futuro para a televisão. Eu fiz 10 documentários curtos, né, menores. A partir do livro. A partir do livro. E aí eu faço tudo de novo, porque se eu vou seguir o meu próprio livro, eu não obedeço nem a mim mesma. Então eu fui procurar novos personagens, achar novas pessoas que mostrassem os mesmos fenômenos que eu estava mostrando. Então, no caso da energia, era a nova energia, no caso a energia eólica. Então eu fui ver num campo no Rio Grande do Norte, na casa de um produtor rural que tinha feito arrendado parte da terra para torres de energia eólica. E aí, ele me mostrou tudo que ele fazia. Ele era uma pessoa semi-analfabeta, mas ele super inteligente, e ele, cada vez que eu perguntava uma coisa para ele, ele falava assim, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Ele não quis que eu chamasse ele do nome que ele tem, né? Ele falava, me chama de Zé Peneira, que é como eu sou conhecido. E na hora de eu ir embora, ele falou assim, volta depois, volta que você vai encontrar tudo melhorado. Então eu pensei, o que eu aprendi com essa frase, que nem foi gravada, porque já estava tudo já dentro da coisa? O otimismo. Ele acha que o futuro vai ser melhor. Eu estava fazendo uma coisa sobre história do futuro. E o que ele me diz, um produtor, um semi-analfabeto no interior do Brasil, que construiu sua própria história e que estava usando a renda a mais que ele tinha da eólica para investir na educação dos netos, portanto, ele investir no futuro da sua própria família. E ele me disse que se eu voltasse depois ia estar tudo melhor. Isso você só viu porque você foi lá fazer a reportagem. Porque se eu tentasse... tá bom, sim, faz uma chamada de vídeo com o Zé Peneira. Ok, ele ia falar. Mas eu andei por lá, eu vi, eu perguntei, o que é isso? Né? Você vai andando na Amazônia e você tropeça numa notícia, você tropeça num lugar que tem um garimpo ilegal. Para tudo, vou fazer aqui a gravação para mostrar o que eu estou vendo. Isso é jornalismo. Então, o jornalismo tem que usar todas as ferramentas. A vida é intensa, as notícias são muito intensas, mas é preciso acreditar nos fundamentos. E o fundamento é a reportagem, a busca da informação, a entrevista olho no olho. Isso não pode deixar de existir. A gente não pode abandonar isso e ficar todo mundo no digital. Miriam, como é que você chegou? Hoje você tem um olhar muito atento para a questão ambiental. Como é que você fez essa... Enfim, foi um pouco você continua, faz a cobertura econômica, mas você tem um olhar, uma preocupação especial com o meio ambiente. Como é que isso aconteceu, enfim? Eu, na verdade, já vinha muito atenta a isso, e depois teve a criação de um jornal digital, que é desses nascidos digitais, que é o Eco. E ele, durante um tempo, ele funcionou dentro da minha casa, porque eu tinha um espaço lá. E aí eles ficaram trabalhando lá. Eles precisavam de uma incubadora para crescer. E eles traziam muito entrevistado, né? E eu ia ver lá como aluno ouvinte. Então, isso eu fui aprendendo mais profundamente. Mas isso, o Eco não foi o Eco o início, na verdade. Eu sempre estive atenta a todas as coisas que podiam podiam afetar o jornalismo econômico. Então, eu percebi há muito tempo atrás, décadas, que essa era uma questão fundamental, da mesma forma que entendi, décadas atrás, que a questão racial no Brasil era um debate
importante. Você foi uma das primeiras travada. a tratar disso, é verdade. Então, eu achei que, assim, o que isso tem a ver? Eu posso até ver da perspectiva econômica. Mas hoje está cada vez mais claro para os economistas que toda a questão de mudança ambiental e climática é fundamental para você entender a economia, para fazer análise de risco. E para os ambientalistas está cada vez mais claro que se eles não fizerem uma equação econômica, também eles vão ficar falando com eles mesmos. Então, eu falo que eu estou há muitos anos nesse ponto de encontro, esperando a conciliação, porque não há economia futura sem a pacificação com a questão ambiental e climática. Então, isso é tão dramático, hoje está ficando claro. Acho que hoje parece até uma obviedade o que eu estou dizendo, só que não era tempos atrás, quando eu estava vendo. Mas como é que eu fiz? Como é que eu faço quando eu estou com dúvida? Eu vou ouvir. Então, eu fui para a Amazônia, eu fui junto com ambientalistas. Vem cá, me conta, me explica, me conta. Vamos para dentro de uma reserva indígena, deixa eu entender do que eles estão falando. Então, isso é o maravilhoso no jornalismo, porque ele te dá essa chance de você perguntar para a realidade, o que está acontecendo aqui? Você é essa pessoa. Você, na sociedade, você é a pessoa que pergunta o que está acontecendo aqui, né? Então, o jornalismo, eu falo que jornalismo econômico é o meu jornalismo. É uma janela pela qual eu olho o mundo. Só que eu não olho assim, eu olho assim, né? Então, eu olho para todos os lados. Então, tem a questão ambiental, tem a questão social, tem tudo está envolvido no jornalismo que eu quero fazer. Pois é, Miriam, porque habitualmente as pessoas têm os próprios jornalistas têm uma visão de que a cobertura econômica, o tema econômico é árido, né? Então, acho que é assim que você vê, quer dizer, a melhor forma de se fazer uma cobertura, um jornalismo econômico, tratando daquilo que toca as pessoas, que as pessoas vão entender, para traduzir talvez as grandes questões econômicas também, né? Ela tem fama, né, de ser árida, o jornalismo econômico. Tem algumas coisas que são áridas, os documentos do Banco Central, que você tem que ler, né? Os relatórios da Receita Federal, do Tesouro Nacional. Então, tudo isso é difícil de atravessar. Mas você tem que atravessar, saber que você ali vai buscar uma informação que você vai ter que simplificar e explicar. Então, só se você entender profundamente que você vai. Então, todas essas frentes do jornalismo, né? Então, já vamos cobrir uma oscilação forte no mercado financeiro. Vamos cobrir, vamos conversar com várias pessoas do mercado financeiro. Vamos entender como é que funciona isso. Então, acho que o jornalismo econômico, ele teve um momento que foi tão exigido como serviço de utilidade pública. Nos planos todos aqueles planos econômicos. O telefone da editoria de economia tocava o tempo todo. E você tinha que explicar. Eu era editora de economia do Jornal do Brasil, o telefone tocava o tempo todo. E eu entendi que ali era uma frente de busca de informação também. As pessoas estavam dizendo, o que eu faço isso? Eu não entendi essa parte. Então, se a pessoa não entendeu, é porque não foi bem explicado. Então, tem que explicar. Nós somos parte dessa informação. Então, eu orientei até as pessoas que trabalhavam comigo. Na época, Plano Bresser, Plano Verão, eu era editora de economia do Jornal do Brasil. A ouvir, a entender profundamente o que os economistas estavam dizendo, a ouvir as pessoas que estavam ligando para o jornal, porque aquilo nos ajudaria a fazer uma pauta, né? Uma cartilha, a gente fazia cartilha. E eu acho que o Plano Real, ele se beneficiou inclusive desse treinamento. Nós fomos aprender como responder cada pergunta da vida cotidiana. Como é que eu pago o colégio? Como é que eu assino o cheque? Como é que eu converto essa dívida? Como é que eu uso a tablita? Então, a gente foi aprendendo essas coisas. E isso, a gente estava se preparando para o grande plano. E o grande plano qual foi? O plano que não deu susto em ninguém. O plano que não chegou de uma hora para outra. O plano que falou, eu vou fazer tudo devagar. E vou explicar tudo. Então, nós estávamos preparados para buscar todas as minúcias da informação. E a gente foi explicando. Eu lembro que o Globo fazia, faltam 20 dias para o Plano Real, faltam 15 dias para o Plano Real. Veja aqui, teste o seu conhecimento. E a gente fazia essa caminhada. Eu já era, no Plano Real, colunista do Globo. Então, a editoria de economia fazia
essa contagem regressiva e foi preparando a população. E foi porque a população entendeu que o plano deu certo. E eu acho que não é cabutinismo dizer que nós, jornalistas de economia, toda essa massa de jornalistas de economia, que se preparou para entender as minúcias, que não teve medo do complicado, que não teve medo do árido, nem do economês, ajudou, fez parte desse projeto nacional que era livrar-se da superinflação e da hiperinflação. Acho que a gente fez um papelzinho aí, eu tenho orgulho disso. A tecnologia simplifica. O crédito movimenta e transforma a vida das pessoas e das empresas. A Febraban representa um setor em constante evolução, essencial para o desenvolvimento do Brasil. Mudamos a forma de lidar com o dinheiro, com tecnologia e investimentos contínuos para proteger e facilitar a vida das pessoas. Miriam, agora mudando de assunto um pouco, uma questão um pouco delicada, um pouco sensível. Na década de 70, acho que quando você era estudante, você foi presa e torturada, né? E imagino que isso tenha tido muitos reflexos na sua vida, né? Nesse romance que você escreveu, Tempos Extremos, tem uma frase que me chamou a atenção. É preciso decantar a dor para entendê-la. Então, a partir daí eu te pergunto, como é que isso que aconteceu, essa violência que aconteceu com você, se refletiu como ser humano e talvez até mesmo como jornalista? Olha, eu já era jornalista, apesar de eu não ter sido presa por isso, porque eu estava no meu primeiro ano de jornalismo. Eu fui presa por movimento estudantil, mas eu estava na faculdade, já estava no primeiro ano de jornalista. Trabalhava, na verdade, no meu terceiro emprego já, na Rádio Espírito Santo. E como é que se refletiu? Olha, Ricardo, a primeira coisa que fez de mim é uma profunda democrata. A defesa da democracia é um pilar central. Eu acho, inclusive, que quando eu amplio o debate para outras questões, como a questão racial, a questão da mulher, a questão dos indígenas, eu estou ampliando a democracia. A democracia é quanto mais ampla, quanto mais inclusiva ela for, mais democrática ela é. Então, a primeira coisa que eu já era uma democrata, mas o valor da democracia, porque ser submetida aos 19 anos, grávida, a violência que eu vivi, não faz sentido, entendeu? É preciso que a sociedade tenha freios para a ação do Estado. Né? A democracia estabelece freios para a ação do Estado. Aquele momento era um momento em que o Estado podia fazer qualquer coisa, era uma ditadura. Né? O Estado não tinha limites. E as coisas que aconteceram, os detalhes, inclusive, mostram que o Estado não tinha limites. Então, teve um momento, por exemplo, que me ameaçaram de morte e eu tive noção, Ricardo, que ele estava falando a verdade. Quando ele falou, eu posso te matar. E eu respondi para ele, você pode. Por quê? Não era uma bravata que eu estava fazendo, era uma espécie assim, de constatação. Nada impede um torturador numa ditadura de matar uma pessoa. Nada impede, não tem um limite. Ele não responderá por isso. E a história do Brasil mostra que ele nunca respondeu. Ninguém nunca respondeu. Então, é isso, o primeiro reflexo foi isso. E essa história é uma história que eu fiquei em silêncio sobre ela há muito tempo, por várias razões. Não é nem trauma, não é isso. Claro que tem trauma, mas eu falei em 1973, diante do Tribunal Militar. Era aquele momento. Dentro da ditadura, eu ia denunciar militares, paramilitares. Então, eu estava grávida de 7 meses, e muita gente me aconselhava, não fale nada. Não fale porque você pode voltar para a prisão. E eu falei, eu contei tudo para o tribunal que me julgava. O momento em que, ele só tem um momento que o réu da Justiça Militar pode falar, que é esse chamado sumário de culpa. É a hora que te perguntam. É a única chance que você tem de falar. E eu falei tudo o que aconteceu. E aí, saí daí, depois veio o julgamento, eu acabei absolvida. E depois eu fui fazer minha carreira. Eu sempre tive noção clara
que não é uma questão nem de patamar de dores, mas que teve muita gente que sofreu muito mais que eu. Teve gente que nunca voltou. Nunca voltou no sentido figurado, nunca voltou porque nunca conseguiu se reconstruir. E teve pessoas que morreram. Teve corpos que nunca foram encontrados. Então, nesse aspecto, eu falei que eles falem, eu estou fazendo aqui o meu trabalho. E foi num momento, muitos anos depois, que eu falei do assunto, quando, no meio do debate da Comissão da Verdade, eu tinha decidido na Comissão da Verdade, eu nunca vou lá na Comissão da Verdade, porque eu nunca pedi indenização, eu nem falava do assunto. Foi ali no governo Dilma, No governo Dilma. Quando começou a Comissão da Verdade, eu falei, eu vou cobrir a Comissão da Verdade. Eu vou usar o que eu sei em favor do jornalismo. Então, eu tenho sensibilidade para o assunto. Então, eu fui cobrir, fui fazer documentário sobre o Rubens Paiva. Primeira coisa que eu fiz, antes de instalar a comissão, eu já tinha feito um documentário sobre o Rubens Paiva, os desaparecidos políticos. E fiz muitos programas, fiz muitas matérias e cobri o assunto. Mas nunca pensei em ir tratar do meu assunto, né? Mas teve um momento em que as Forças Armadas divulgaram uma nota dizendo que, negando tudo e falando que não tinha havido desvio de função nas Forças Armadas. E aí, Ricardo, é esquisito, porque eu me sentia assim, não como vítima, mas como testemunha. Eu era testemunha de um desvio de função. Eu sei o que aconteceu naquele batalhão. Eu sei o que aconteceu no 38º Batalhão de Infantaria, no Espírito Santo, em dezembro de 72, em janeiro de 73. Eu sei, eu estava lá, eu vi. Eu não posso não dizer. Eu senti assim que é uma coisa curiosa, porque eu me coloquei como testemunha. E quem que eu fui procurar para falar? E para quem eu falei? Eu falei para o Observatório da Imprensa, né, criado por Alberto Dines. É como se eu tivesse entregado para o Alberto Dines, assim, um dos nossos patronos, né? Olha, aqui está a minha história. Depois ela ficou conhecida, saiu nos outros jornais e tal. Mas esse foi o movimento que eu fiz. Deixa eu entregar aos meus decanos, né, a um órgão criado por um decano, a história que eu vivi. Porque é parte da história que está sendo contada, que nós estamos narrando nesse momento. Importante. Miriam, para a gente encerrar, então, de uma forma um pouco mais amena, escritora, você tem livros de crônicas, muito livro jornalístico mesmo, com seus textos jornalísticos, o romance, né, que eu mencionei aqui, e literatura infantil. Por que literatura infantil? Isso surgiu na maternidade, depois de avó. Como é que você entrou nesse caminho da literatura infantil, Miriam? Eles passam a existir a partir do momento que eu sou avó. Então, tem uma ligação direta com o tempo, né? Mas eu sempre fui uma leitora de livro infantil. Eu fui uma criança leitora. Então, eu li muito. Eu sou tributária desse patrimônio que é a literatura infantil. Porque foi quando eu aprendi a ser uma leitora, o que é isso que eu carrego para a vida, né? A pessoa que lê muito. Então, eu quis levar a criança para esse mundo, eu quis brincar de novo com as crianças. Então, meus livros sempre tem temas importantes, como, por exemplo, a questão racial, a questão ambiental. Agora, meu próximo livro é sobre uma pessoa com uma doença rara, mas eu quero tratar tudo de forma lúdica, porque é assim que as crianças apreendem o mundo, e é bom que seja assim. E eu não quero me colocar naquele papel de eu vou te ensinar, né? Então, tem um livro que é O Estranho Caso do Sono Perdido, em que uma neta leva a avó, através da imaginação dela, para o mundo dos sonos, porque a avó perdeu o sono. A avó perde o sono toda hora. Então, vamos procurar o seu sono que está perdido em algum lugar. No mundo dos sonos, nós vamos para o mundo dos sonos. Quem conduz a história é a criança que está explicando para o adulto como é que erro que ele está cometendo, que o sono se perdeu, né? Isso foi baseado num fato real, num diálogo que eu tive com a minha neta Mariana. E aí, como é que eu faço? Tudo é jornalismo no final das contas, sabe? Eu pego um pedaço da realidade e aí eu bordo a fantasia. No livro infantil, na ficção, você tem a chance de bordar
abordar, deixar ali o que você viveu, o que você sabe, o que você ouviu, parte, né? Eu sempre consulto a realidade. No caso do livro, no livro de ficção adulto, né, o Tempos Extremos, não é um livro de ficção, mas evidentemente que eu informei a escritora coisas, por exemplo, tem uma hora que passei de logo para um assunto pesado, volto para o assunto leve. Uma hora uma filha pergunta como o que sente um torturado. E eu podia dizer, eu podia emprestar essa informação para o meu personagem, que não sou eu, mas meu personagem podia dizer, o que sente um torturado é solidão. No caso da brincadeira com as crianças, eu faço o seguinte, é como se eu buscasse a criança, que leu muito, para falar, o que você achava legal? Eu achava legal, me conta uma história. A história, tem que ter começo, meio e fim, tem que ter surpresa, tem que ter o susto na mata profunda. O capítulo é o título de um capítulo do meu primeiro livro, que é A Perigosa Vida dos Passarinhos Pequenos, baseado em fatos reais. Esse aqui é o livro. Mas, enfim, eu me divirto muito escrevendo, porque eu busco a criança, eu me coloco numa situação em que eu não sou professora de nada. Eu estou ali, não sou professora de vida, não sou nada. Eu estou brincando e descobrindo junto as coisas. Gosto muito da literatura infantil e respeito muito. Eu faço, não é um passatempo. Outro dia eu estava vendo a frase do Drummond, que é mais ou menos assim, o tempo não me dá tempo para passar tempo. Eu gosto de tudo que eu faço e eu levo a sério tudo que eu faço, ainda que me divirta muito com tudo que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Então, você vê que tudo é comunicação. Eu estou me comunicando com a criança, eu estou me comunicando com o leitor de ficção, eu estou me comunicando fazendo uma grande reportagem, um livro-reportagem, eu estou me comunicando no jornal, eu estou me comunicando no rádio, eu estou me comunicando no blog, eu estou me comunicando no jornal, na coluna. Eu estou me comunicando. Eu vim para me comunicar. Eu vim para comunicar, não só eu, mas tudo que eu ouço, tudo que eu penso, tudo que eu pergunto. Eu tenho esse privilégio. Eu sou jornalista. Ótimo, Miriam. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa Vozes do Jornalismo. E eu agradeço também a nossa audiência. Até a próxima entrevista do Vozes no Jornalismo.